Olá, gente. Eu sou Hélio Ricardo Rainho e nós estamos começando aqui pelo Unova o nosso curso sobre metaverso. É claro que nós temos 1 milhão de curiosidades sobre esse tema e nós gostaríamos de dizer para vocês que a ideia desse curso é que a gente faça uma passagem muito interessante por todos os temas que podem nos ajudar a compreender o metaverso um pouco além daquilo que nós temos ouvido falar a seu respeito. Ou seja, nós já sabemos que essa imersão, essa nova possibilidade de imersão em outros universos, através dos quais nós podemos transformar a experiência de se conectar com a internet e com outras pessoas em uma grande aventura por novos cenários e novos mundos, que são chamados mundos virtuais. Sabemos que isso tem mexido muito, né, com o imaginário das pessoas e nós queremos mostrar exatamente através desse curso como outras linguagens, como outras experiências e como outras vivências humanas interferiram e continuarão interferindo na nossa relação com essa experiência do metaverso, né? O metaverso ele não é uma grande novidade no sentido em que ele já havia sido pensado pela ficção, ele já havia sido pensado por outras formas de pensamento humano. No entanto, nós estamos convivendo hoje com essa realidade e estamos tentando entender melhor como isso funciona. Então, antes de mais nada, nós queremos fazer uma breve reflexão, né, ou uma incursão nos modelos mentais que historicamente nós desenvolvemos para compreendermos os adventos tecnológicos, né? Todos nós sabemos que a humanidade sempre esteve envolvida, nós sempre tivemos experiências com a questão tecnológica, e a questão tecnológica ela vai influenciar muito especificamente a forma como nós moldamos a nossa vida, como nós pensamos as coisas que nós vivenciamos, e ela também advém de um sistema cultural. Nós estamos envolvidos em um mundo onde, culturalmente, nós temos percepções e informações que vão alterar a forma de nós nos relacionarmos com os eventos que nos acontecem. Então, por exemplo, nós estamos vivendo uma grande pandemia. É evidente que essa pandemia vai mostrar para nós uma série de coisas que talvez nós não tivéssemos pensado anteriormente. Então, nós, como seres sociais, eu gostaria de fazer essa provocação, até por conta da minha formação, né, na área de ciências sociais também, nós, como seres sociais, estaremos sendo sempre influenciados por esses contextos. E o metaverso ele não vai ser uma experiência diferente. Nós vamos ter uma relação com as tecnologias e com os processos do metaverso que vai ser diretamente influenciada por essa relação que nós temos com o mundo de uma maneira geral. A nossa relação com o mundo é uma relação cognitiva, ou seja, a cada momento, desde o nosso nascimento, nós aprendemos a nos relacionar com o mundo e a reprocessar o nosso sistema de cognição. A forma como nós entendemos as coisas, ela vai se modificando através das nossas experiências. E é isso que a gente quer falar. A gente quer falar um pouco sobre isso, a gente quer trazer um pouco dessa aproximação para que vocês entendam que o metaverso, na verdade, é mais uma experiência humana, fruto de outras experiências que a antecederam. Então, nós vamos começar essa viagem e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar entendendo um pouco o conceito através de um teórico, porque os teóricos sempre são importantes e nos ajudam a entender o mundo. Muito bem, nós vamos entender através de um pensador chamado Merlin Donalds que a percepção humana e o desenvolvimento da tecnologia estão diretamente relacionados à própria evolução do pensamento humano. E o Merlin Douglas, que é um neuroantropólogo e neurocientista cognitivo canadense, ele vai trazer uma importante teoria para nos ajudar a entender esse fenômeno e assim nós vamos compreender melhor por que as poéticas e toda a imagética envolvendo a experiência com o metaverso estão relacionadas à nossa percepção da tecnologia. Ou seja, a forma como nós percebemos a tecnologia está diretamente relacionada ao desenvolvimento da nossa cognição, a nossa capacidade perceptiva como um todo. O Merlin Donalds ele vai elaborar aquilo que vai ser chamado de uma teoria da evolução cognitiva,
Ou seja, ele vai se inspirar no modelo da teoria de Darwin, a teoria darwinista do grande pensador inglês que falava sobre o evolucionismo, para pensar que a nossa cognição humana ela também foi desenvolvida através dos tempos. E como ela teria sido desenvolvida nessa perspectiva temporal para que a gente possa compreendê-la. Muito bem. Segundo o Donald, os animais eles possuíam aquilo que era chamado de uma cultura episódica, ou seja, a cultura episódica nada mais seria do que o uso das habilidades que os animais tinham, e isso incluía o hominídeo, que seria a forma de homem primata anterior, né, à evolução humana, que é a tese científica com a qual ele está trabalhando. Ele diria que essa cultura episódica nada mais é do que o uso das habilidades de forma produtiva dentro de uma análise situacional, ou seja, os animais eles teriam uma capacidade de utilizar as suas habilidades no instinto de sobrevivência e eles recordariam desses fatos e reproduziriam essas habilidades continuamente, de forma que eles pudessem desenvolver, né, a sua luta ou o seu instinto, a sua preservação. A preservação das espécies era feita através dessa cultura episódica. Essa cultura episódica ela teria uma limitação. Ela não seria capaz de representar nem de construir formas mais elaboradas de reapresentação da vida, né? Ou seja, os indivíduos estariam utilizando a cultura episódica, né? Esses animais, esses seres animais, estariam utilizando a cultura episódica apenas através da reprodução daquilo que eles já tinham experimentado dentro de um episódio. E aí, o autor ele vai pensar que essa cognição primata ela avança para 3 momentos difíceis, quer dizer, distintos. O primeiro momento, né, ou a primeira transição, seria o avanço para o que o Donald vai chamar de uma cultura mimética. E o que seria essa cultura mimética? Essa cultura mimética ela seria caracteristicamente definida como um momento em que vem o advento da linguagem como uma forma de expressão e representação. Ou seja, nessa primeira fase da evolução humana, o homem começa a dialogar com outros homens e a construir, a produzir uma linguagem, que já é uma forma de representação. Então, ao contrário daquela cultura episódica, onde cada um sobrevivia de acordo com a sua própria experiência e uso das suas habilidades animais, nessa cultura mimética já existe a produção de uma expressão representativa, ou seja, a mímesis. Começam a ser imitadas ou representadas as formas para então se constituir uma linguagem. O avanço dessa cultura mimética se daria para um segundo momento, que seria uma cultura mítica, ou seja, um momento caracterizado pela capacidade humana de inventar e usar sinais que comunicariam o pensamento. Então é nesse momento da cultura mítica que o Merlin Donalds acredita que a cognição humana evolui para o estágio onde são elaboradas as línguas faladas, as estruturas tribais, todo o construto dos rituais, dos mitos que celebram as religiões, ou seja, é um momento em que há algo extremamente desenvolvido, né, se comparado com o primeiro momento. Muito mais desenvolvido no sentido em que são produzidas aí estruturas mais relacionadas com aquilo que a gente pode chamar, né, de uma cognição desenvolvida, que combina mais com o sentido tecnológico, né, no sentido em que essas estruturas vão sendo desenvolvidas e vão articulando os indivíduos dentro de um grupo. Então essa estrutura mítica ela ajuda a sustentar mais um contexto social. E aí a gente vai partir para uma terceira transição, que é uma transição mais elaborada dentro da cultura do Merlin Donalds, que será a transição para uma cultura teórica. E nós vamos explicar um pouco mais, vamos desenvolver um pouco mais esse conceito da cultura teórica na aula que virá a seguir. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação. E caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então,
Esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.